mais importante para cair em prova, beleza? E junto com ela, nós teremos também a aula de hoje, que se baseia basicamente, principalmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, a Base Nacional Comum Curricular, e vamos falar também um pouquinho mais sobre a Lei de Inclusão, né? Isso na próxima aula, né? Junto com o BNCC, né? De leis educacionais, ok? Que tá aí na grade de vocês, tá? Caso haja alguma alteração do horário, do cronograma de aulas, só vai haver alteração em relação à ordem da aula, entendeu? Tipo assim, a carga horária sempre vai ser a mesma. O número de aulas sempre vai ser o mesmo. O número de aulas por matéria sempre vai ser aquele mesmo, tá bom? Enfim, mas de qualquer forma estamos aí então e vamos que vamos. Pois bem, meus amigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA. O ECA, que sempre cai em prova, vai estar em sua prova em Saquarema, né? Então, como você pode ver aqui, eu estou cercado de livros, né? Para dar aquela inspiração hoje, naquela aula de hoje, né? Parece até professor, né? Aquela coisa inteligente, né? Cheio de livros em volta, né? E é livro mesmo, não é montagem não, ó. É livro aqui, ó, livro. Não é aquela montagem que o pessoal coloca em coisa online, não. Olha lá, é livro aqui, ó, livro, né? Enfim, então, o que você tem que saber do ECA? O ECA é a Lei 8069 de 1990. Isso mesmo, 1990, Fernando Collor de Mello. Então, uma outra herança do governo Collor. Agora, eu chamo a atenção para vocês, para um detalhe. Estava vendo uma pesquisa aí, essa época de eleição, a gente tem muito isso, né? Os piores presidentes da República que o Brasil teve. E assim, estava apontando lá como um dos piores o Collor, e eu também concordo que, como ele falou lá dos 5 piores, né? Na minha opinião, também o Collor está entre os 5 piores da história do Brasil. Mas vou te falar uma coisa, cara. O Estatuto da Criança e do Adolescente, embora haja necessidade de muita mudança, também, né, gente? 1990, quer dizer, 32 anos atrás, quer dizer, muita coisa mudou. Como minha avó dizia, muita água passou por debaixo da ponte, beleza? E nesses 32 anos de existência do Estatuto. Mas, poxa, como a gente vai ver na aula de hoje, tá? Que vai se basear nisso, você vai ver que tem muito mais prol do que contra. Sério mesmo, né? A gente está numa época de escuridão do conhecimento, principalmente, né, no que corresponde aí e muito a redes sociais, que a pessoa dá opinião de tudo e não procura ler, não procura saber nada, simplesmente ela chega lá e dá aquela opinião e joga aquela bomba. E obviamente, se você for ver opiniões de pessoas variadas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a opinião vai ser negativa. Agora, eu chamo a atenção para que você abra o seu coração, não só para você passar em prova, né, e acertar aquela devida questão em prova, mas também até mesmo para você aprender sobre esse assunto, porque você vai verdadeiramente achar que tem muita coisa mais prol do que contra. Primeiro, vamos lá. O que é o ECA? O ECA, ele tem um objetivo, né? Primeiro, vamos começar bem no básico para você entender. Porque aquele cara que assiste minha aula vê que não é decoreba, você compreende. Então vamos compreender. O que é um estatuto? Estatuto do idoso, estatuto do torcedor, estatuto da criança e adolescente, que é o ECA no caso, né? Estatuto nada mais é do que uma lei feita para reafirmar uma lei. Entendeu? Então é isso mesmo que você está falando. É uma lei feita para reafirmar uma lei. Por que isso existe? Por que isso acontece? Porque basicamente o Brasil ele tem uma coisa chamada lei que pega
e lei que não pega. Tem isso aqui no Brasil. O Brasil é muito diferente de muitos outros países, né? Que lei é lei. Né? Se você, por exemplo, estudar na Alemanha, você vai ver que o que você aprende na teoria, na prática, é aquilo ali. Correto? Aqui, o que você aprende na teoria, meu amigo, na maior parte das coisas, fica na teoria mesmo. Não leva para a prática, porque você pode até se dar mal com isso. Correto? Então, exatamente dentro dessa visão, dessa relação, sei lá, desse ponto, nós temos aí a questão do estatuto. Então, o que está no estatuto são situações feitas para reafirmar o que obviamente está na Constituição Federal, aquela lá de 88, que é ainda a nossa Constituição, ok? Tanto é que ele nasce 2 anos depois, 88, ele é de 1990. E ele veio para substituir o antigo Código de Menores, né, que o próprio nome já era um nome pejorativo, né? Que até a partir daí veio esse nome pejorativo, que até hoje muitos falam, né? Ah, o indivíduo é de menor. Então, eu já chamo atenção para um detalhe, um macete, uma dica na prova. Até porque nossa aula aqui é voltada para o concurso público, ok? E os meus alunos passam, vocês vão se classificar em Saquarema, ok? O que acontece? Menor, de menor, esse termo é um termo hoje entendido como termo pejorativo. Era um termo que existia no antigo Código de Menores, né? Durante o regime militar, e que se perfaz no Brasil até 1990, com o ECA, que substitui ele. Então, tudo que o pessoal falar em algum termo, de menor, automaticamente aquela alternativa, aquela opção de prova estará errado. Por quê? Porque a terminologia, ou seja, o termo, a forma que é apresentada esse termo, já é equivocada. Então, se ele falar, o fulano é de menor, está errada aquela alternativa, automaticamente você já pode pular ela. Ou, se ele pedir para você assinalar uma opção incorreta, e você não sabe a resposta, meu amigo, fé em Deus, marque ela, tu acabou de acertar uma questão sem saber, ok? Beleza? É assim que funciona. Por quê? Porque não se fala mais de menor. É isso. É entendido como uma questão pejorativa. Então hoje, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se diz o quê? Crianças e adolescentes. Não é de menor, não. É criança e adolescente, ok? Então, o que nós entendemos como criança? Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Isso mesmo que eu acabei de falar. No dia em que o ser humaninho vai fazer o seu aniversário de 12 anos, ele vira a chave, literalmente, e se torna adolescente. Adolescente é todo aquele ser humaninho de 12 a 18 anos incompletos. Professor Anderson Dionísio, o que seria 18 anos incompletos? Só para ficar bem entendido na nossa mente, para que ninguém tenha dúvida quanto a isso, 18 anos incompletos nada mais é do que 17 anos, 11 meses e 29 dias. Por quê? Porque exatamente no dia em que ele comemora seu aniversário de 18 anos, ele se torna o quê? Adulto. Adulto, né? Então ele passa a ser adulto. Pô, obrigado, tá? Pela gentileza, obrigadão. Valeu mesmo. Né? Olha lá, se torna o quê? Exatamente adulto. Beleza? Por que eu tô falando muito isso? Porque eu tô focando muito isso. Porque você vai ver questões de provas anteriores. Por falar nisso, muito aluno meu pedindo prova da IBAN. O que acontece? Pô, eu como sou um professor bem antigo, né, já sou professor de concurso público há 30 anos, eu tenho o hábito, vamos dizer assim, ainda bem que eu tenho esse hábito, né, de arquivar provas anteriores. Então eu tenho um banco de provas anteriores, nossa, cara, imenso, tá?
A IBAN é uma banca nova. Eu tenho prova da IBAN a dar com pau. Só que o que acontece? Veja bem, olha só o meu problema, para você me ajudar e me compreender, tá? O que eu tô falando. Pô, o nosso curso é online. Logo, os materiais são materiais que têm que ser enviados em PDF. E a prova da IBAN, ela não fornece ela digitalizada em PDF. Então, o problema é muito sério, porque eu tenho que ou digitar, mandar alguém digitar, porque eu não tenho tempo para digitar, né? O que demanda também tempo, mesmo que eu pague alguém para digitar, ou tentar escanear, sei lá, ver o que está em melhor estado, porque papel é complicado, entendeu? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou montando um material, porra, muito bom, principalmente com aquelas questões que se repetem da IBAN e que automaticamente são aquelas que vão cair na sua prova, entendeu? Tá? E essas sim serão digitadas, você vai conseguir ver, tranquilo, ler, dentro de um padrão legal, tá? Porque realmente a IBAN, ela tem esse problema, ela tem essa característica. Inclusive as provas que eu forneci para vocês são provas que foram assim, foram escaneadas, algumas foram fotografadas, tá? Beleza? Então existe esse problema, tá? Por conta do visual, né? De você conseguir enxergar o PDF. Se fosse Xerox, né? Até presencial a gente xerocava e dava, mesmo ficando uma porcaria, daria, né? Porque fica agora com o negócio de tela, de computador, essas coisas, eu particularmente eu não consigo nem enxergar, né? Eu sou horrível, eu prefiro papel ainda, eu sou da época do papel. Enfim, nesse ponto eu sou, tá? Mas a gente está montando, sim, vai dar tempo, vamos ter várias coisas, vamos ter aulas de exercício, a gente vai ter algumas aulas extras, tá? Beleza? Eu estou montando, inclusive, um projeto, uma turma específica, o pessoal está pedindo muito, então estou montando uma turma específica para orientação educacional, orientação pedagógica e inspeção escolar também, beleza? Daqui a pouco a gente vai ter aí no WhatsApp aí as informações quanto a essas turmas para vocês, beleza? Enfim, fiquem tranquilos e, obviamente, estudem o que a gente já está enviando para vocês, que é material a dar com pau, a coisa pra caramba, tá bom? Não dá para tu ficar parado não, que tem muita coisa ali. Pois bem, então vamos voltar aqui. Então, meus amigos, Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, ele cai muito em prova muitas vezes assim. Primeira pergunta que ele bota para cair na tua prova. Ah, o que é criança? O que é adolescente? É banal isso, mas nossa, cara, se você pegar provas, tá? Se você pegar provas anteriores, tá? Você vai ver que tem uma quantidade de questões que caem sobre isso, bobo e cai. Beleza? Tá? E pode cair também uma situação mais bem elaborada. Por exemplo, a melhor elaborada que eu vi sobre essa temática central do que é criança e do que é adolescente é a história que ele contou numa prova falando de um rapaz que foi sair, caiu em Petrópolis, eu sei, caiu em Petrópolis, caiu em Teresópolis, caiu em Rio das Ostras, que é IBAN, né? Enfim, Petrópolis foi Dom Sintra, né? Mas, enfim, cai direto. Mas vamos lá. O que acontece? Olha que coisa interessante. Pô, o cara falou assim, contou a história, a seguinte história. Pô, um adolescente saiu para comemorar seu aniversário de 18 anos na véspera, né? E lá, na véspera do seu aniversário, quer dizer, com 17 anos, 11 meses, 29 dias. E, porra, bebeu, atropelou, matou um cara, homicídio, tá? É um homicídio com dolo eventual. A pergunta era mais ou menos assim, e aí? A polícia chegou na hora que ele estava comemorando o aniversário dele. Porra, quer dizer, né? E aí? Ele vai ser preso, vai ser julgado como adulto? Ou ele é adolescente? O que vai acontecer? Nada? Ou acontece alguma coisa? Quer dizer, as opções eram mais ou menos assim. Bom, primeiro, ele vai ser julgado como adolescente. Por quê? Porque ele
Quando ele cometeu o ato infracional, olha o termo que eu usei, ato infracional, ele tinha 17 anos, 29 meses, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então ele era um adolescente, entendeu? Então automaticamente ele vai ser julgado de acordo com a relação do ECA. Por isso que eu estou falando, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai ter uma medida socioeducativa. Mas Anderson, quando a polícia chegou, ele tinha acabado de completar 18 anos, ou seja, já era adulto. Sim. Aí vem um detalhe importante. Exatamente por isso que o ECA fala o seguinte: adolescente é todo aquele cara entre 12 e 18 anos, tá? Ou de 12 a 18 incompletos. No entanto, em casos excepcionais, o ECA pode ser aplicado até 21 anos de idade. E que casos excepcionais são esses? Esse é um caso que eu acabei de dizer. Quando um adolescente comete um ato infracional, né? O que seria um ato infracional? Seria uma conduta tipificada como crime. Só não pode ser tratada como crime porque o sujeito é um adolescente, não é um adulto. Se fosse adulto, seria crime. Homicídio, estupro, roubo, furto, violência, ameaça. Se eu faço isso, não seria crime? Eu sou adulto, tenho 46 anos. Seria, não é? Mas como é um adolescente, não falamos que é crime, falamos que é um ato infracional. É uma conduta tipificada como crime, né? Mas não é crime porque trata-se de adolescente. Então, esse cara vai ser uma exceção. Vai ser aplicado a ele o estatuto da criança e do adolescente até ele completar 21 anos. Provavelmente, como ele cometeu um homicídio, nesse caso, provavelmente ele vai ser o quê? Ele vai ser internado, né? É uma medida socioeducativa, que é uma das mais graves, aliás, é a mais grave, que nós chamamos de medida socioeducativa de internação, tá? É aquela lá do Degase, é aquela lá, o pessoal deve conhecer, já deve ouvido falar, Padre Severino, né? Entre outras situações, ok? Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Posso seguir? Podemos subir? Podemos? Então, gente, fala comigo. Fala, Joyce. Joyce e Oliveira, né? Oi, fala Oliveira, né? Fala Oliveira porque é o nome que aparece aqui pra mim. Uhum. Tá. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, antes de 18 anos. Quando ele completa 18 anos, é adulto. Entendeu? Isso, exatamente. Por quê? Porque 30 dias ele completa 18 anos, entendeu? Só para não ficar nenhuma dúvida. Assim como criança é o cara que tem 11 anos, 11 meses, 29 dias. Aniversário dele de 12 anos. Parabéns para você. Opa, adolescente. Entendeu? Repetir a questão da excepcional. O que acontece? Eu vou repetir e explicar de uma outra forma e já entrar em outro assunto. Quer ver? Ó? O ECA. Até vou te dar um macete também. Porque aqui também, porra, como eu prometi pra você, porção de macete, dica. Vou te dar uma porrada de macete. Até a prova. Pô, o ECA, ele tem 2 princípios básicos. O princípio da brevidade, que eu vou explicar depois mais à frente o que é, mas a grosso modo é a coisa que tem que ser breve, né, urgente, ok? Então o princípio da brevidade, tá? Por exemplo, prioridade, atendimento, né? Enfim, criança e adolescente tem prioridade, a gente vai ver sobre isso. Bom, e o princípio da excepcionalidade. Por quê? O que é isso? Todo artigo do ECA, quase todos, vai ter um parágrafo contradizendo aquele artigo, ou seja, dando uma exceção à regra. Entendeu? Então, muito cuidado quando você fizer uma questão de prova e aquela questão, não gerar assim, exceto isso, ou seja, foi uma situação de totalidade, ou seja, é sempre assim, sempre vai ser assim, toda vez, nunca vai ser assim, não. Cuidado. Por quê? Porque uma das situações que ocorre no ECA
é o princípio da excepcionalidade, que é aquela coisa, toda regra tem exceção. Então quase toda regra no ECA, quase todo artigo no ECA tem exceção. E uma das exceções que nós temos é da aplicação do ECA. O ECA, embora ele tenha sido feito para todos aqueles de 0 a 18 anos incompletos, quer dizer, crianças 0 a 12, incompleto, adolescente de 12 a 18 incompleto, correto? Existe uma exceção, que é aquela situação de aplicações para aqueles até 21 anos de idade, que é um exemplo que eu falei aqui. Por exemplo, adolescente, o cara tem 11 anos e 11 meses. O cara tem 11 anos, tem 17 anos e 11 meses, ou seja, ele está próximo de completar 18 anos, ele mata alguém. E aí? E aí, nesse caso, o ECA vai estender até 21 anos de idade. Ah, Anderson, poxa, tem muita gente cumprindo medida socioeducativa que tem mais de 18 anos? Porra, tu não faz ideia. Visite uma instalação no Degase que você vai ver. Né? Lá não tem criança. Lá, primeiro que só tem adolescente. Segundo que você vai ter lá? Neguinho de 18, 19, 20, 21. Por quê? Porque em casos excepcionais, o ECA é aplicado até os 21 anos de idade. Ok? Ficou claro, gente, agora? Bacana, né? Vamos avançar então, porque tem muito mais coisa pra gente falar hoje, né? Então vamos lá. Bom, pois bem. Então, nós vimos que a lei, ela é para atender essa galera. Crianças e adolescentes. E por que essa lei foi criada? Ela foi criada com um objetivo. Um objetivo. Porque tudo isso, toda a lei, todos os artigos, todos os quase 200 artigos da lei, tá? Que foi postado hoje para você, vai versar em cima do que eu vou falar agora. Proteção integral a toda criança e adolescente. Então, qual é o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente? Proteção integral a toda criança e a todo adolescente. Ok? Beleza? Mas, Anderson, uma criança matou, um adolescente roubou, um adolescente estuprou. O ECA é para proteção integral a toda criança e adolescente. Então ele tem que ser protegido. Então, em função disso, já tem outro macete que eu vou te dar. Quer ver, ó? Olha lá. Eu te explico o conteúdo e te dou macete. Gente, em nenhum momento você vai abrir o ECA e vai ler alguma coisa sobre punição. Então, se alguma questão na tua prova falar, um indivíduo, adolescente ou criança, será punido, com esse termo, punido, ou penalizado, pena, quem cumpre pena é adulto, beleza? Será punido ou penalizado, automaticamente, meu amigo, essa alternativa estará incorreta. Beleza? Então, se ele está pedindo para você assinalar a opção correta, automaticamente você vai eliminar essa alternativa. Agora, se ele está pedindo para você... A gente vai ter aula de exercício também, tá, gente? Se ele está pedindo para você assinalar a opção incorreta, porra, aí tu já sai e já corre pro abraço, porque essa é a resposta. Tá entendendo? Por quê? Porque o próprio artigo 1 que diz o que é a lei, o objetivo da lei, qual é? É a proteção integral a toda criança e todo adolescente. Então, automaticamente, não vai existir essa questão de punição, essa questão de penalidade ao longo da lei. Mas, Anderson, o cara matou, o que vai acontecer com ele? Vai receber um carinho? Não, ele vai cumprir uma medida socioeducativa. Mas, Anderson, eu já trabalhei no Degase, mas, Anderson, eu já visitei instalações lá do Degase, aquilo ali é uma punição, pode até ser, na prática, mas na teoria, e é o que você vai responder em prova, aquilo ali é o quê? É uma medida socioeducativa. Ok?
Beleza? Tranquilo? Ficou claro, gente? Maneiro? Porque o Brasil, veja bem, questões de leis, quando a gente falar de lei orgânica também vai ser assim. Nossa, você vai ver que o Brasil é um país realmente campeão de fazer lei para não cumprir, né? A maior parte das nossas leis são leis que não são cumpridas, né? A gente, o Brasil é um país na teoria e outro país na prática, tá? Então a gente não pode, na hora da prova, confundir um país com o outro. Infelizmente é assim, tá? Beleza? Se a gente fosse suíço, com certeza a gente saberia a lei de Có, porque sairia na rua, né? Veria como é a aplicação da lei. Aqui não, aqui a gente aprende uma coisa na teoria, na prática é outra, mas é assim que você tem que assinalar na prova, ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Podemos avançar então, né? Sim? Show! Pois bem, meus amigos, então vimos que o ECA é para defender, proteger toda criança e todo adolescente. E vimos que criança é o ser humaninho até 12 anos incompletos. Aquele cara entre 12 e 18, adolescente, beleza? Acima de 18, opa, é adulto. Se ele cometer um ato infracional com menos de 18, aí o ECA vai estender até 21 anos de idade para ele, correto? Mas em vias gerais, né, isso é uma exceção. Portanto, em vias gerais, ele é aplicado até 18 anos. É isso que a lei fala e é isso que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, pois bem, criança e adolescente têm prioridade, precedência, beleza? Então, ó, prioridade, precedência, prioridade em quê? Prioridade em atendimento médico, atendimento público, né? Precedência, situações emergenciais. Então, vamos imaginar assim, um acidente que aconteça, quem é que tem que ser socorrido primeiramente? Crianças e adolescentes. Eu costumo dizer o seguinte: se o Titanic fosse brasileiro, né? Titanic, né? Aquele navio famoso que afundou, né? O filme falava assim: ó, salve mulheres e crianças, salve mulheres e crianças, o navio afundando, né? Aqui no Brasil seriam: salve crianças e adolescentes, salve crianças e adolescentes, tá? Não tem, a mulher ia afundar junto com Leonardo DiCaprio, ok? Mas o fato é, por quê? Crianças e adolescentes têm precedência, têm exatamente essa relação de prioridade, ok? Anderson, e entre uma criança e um adolescente, quem é que vai ter prioridade? A criança ou o adolescente? Não tem essa relação. Aí, se for uma situação médica, por exemplo, aí vamos usar critérios médicos, tipo, quem tem mais chance de sobreviver ou quem está em mais grave risco, outras coisas. Aí são outros critérios que vão além do ECA, beleza? Não existe um discernimento quanto a precedência, preferência, né, prioridade em relação à criança e ao adolescente. O que existe é crianças e, né, conjunção aditiva e adolescentes têm prioridade, preferência. Então, por exemplo, tá lá no hospital. Opa, chegou um adolescente. Opa, os caras vão te largar lá e vão atender o adolescente, porque ele tem prioridade, precedência, preferência. Só você lembrar do Titanic, né? Só que no lugar de mulheres e crianças, são crianças e adolescentes. Ok? Legal? A gente está em razão da questão do estatuto. Bom, Anderson, por que tudo isso? Porque, você há de concordar comigo, né? Crianças e adolescentes são alvo de vulnerabilidade social. Mas, pô, é meio complicado. Num país como o nosso, né, cara? O que não é vulnerabilidade social, né, gente?
Acho que tudo, todo mundo tá vulnerável, né? Eu tava no outro dia indo pra minha casa, né? Jogaram um pneu pegando fogo no meio da Via Dutra. Negócio de manifestação, agora na segunda-feira. Quer dizer, então, assim, são situações muito loucas, mas, pelo menos até pensamento do início dos anos 90, entendiam que o quê? E ainda é assim, né? Crianças e adolescentes são alvo de grande vulnerabilidade social. Então, caraca, tem que ser protegido, ponto. Tem que ter prioridade, beleza? Então, temos que ter direito. E quais são os direitos da criança e do adolescente? Direitos da criança e do adolescente é o direito o quê? Direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito à dignidade humana, beleza? Repara um detalhe. Aí surge uma questão que cai em prova, que muita gente erra. E eu vou te dar um macete, uma dica, né? Os direitos da criança e do adolescente, normalmente, na maior parte deles, são substantivos simples. O que significa isso? Substantivo simples. Direito à saúde, ponto. Direito à educação. Aí como é que o cara coloca na prova para te sacanear? Olha só, por isso que eu falo, concurso público, o cara que elabora, ele não está com Jesus no coração. O cara que elabora questões. Ele coloca lá, direito à saúde de qualidade. Porra, tá errado. Tá errado. Direito à educação nas melhores escolas. Porra, tá errado. É direito à educação, direito à saúde, direito à liberdade, direito à igualdade. Entendeu? É sempre há alguma coisa, uma coisa só. Simples. Beleza? Nunca composto. Pessoal, entendeu? Tranquilo? Maneiro? Tá? Língua portuguesa é outro professor, tá bom, gente? Mas é que eu gosto de língua portuguesa, alguma coisa eu sei também. Tá bom? Beleza? Foi? Então são características que eu tô colocando aqui e falo para vocês, para que a galera entenda bem sobre o que eu tô falando, tá? Bom, direito de ser reconhecido, direito de nacionalidade. Sim, brasileiro. Direito de naturalidade. Sim. Rio de Janeiro. Tá? Composto? Jaqueline tá perguntando. O que a lei diz? Fala comigo. Pode. Mas assim, direito à saúde, direito à educação. Agora, direito à saúde, presta atenção. Isso. Por quê? Porque aí você tá... Isso. Porque aí você tá o quê? Você tá, né, ampliando ali a situação. Qual é o macete? É sempre uma coisa simples, né? O direito à saúde, ou o direito à educação, entendeu? Tem questão que a gente vai fazer que fala sobre isso, tá bom? Beleza? Enfim, então, só pra gente avançar aqui, né? Aí o que acontece, gente? Olha que coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês e falar com vocês aqui. Aí tá. Não, é pegadinha pra caramba. Gente, são coisas bobas. A pessoa às vezes erra. Pela lógica. Pensa assim, saúde de qualidade. Claro, o cara vai ter direito à saúde, a uma saúde bosta? Não. Mas vai com maior convicção, sabe? Aí vem errado. Entendeu? Então, claro, eu tô aqui pra, né, além de tal conteúdo que eu estou dando pra vocês, né, numa forma que eu acho melhor, né, que é tipo um bate-papo, né? Tem slide pra gente ver também, tá? Mas é tipo assim, né, essa coisa assim bacana, né, essa química legal e ao mesmo tempo colocar os macetes, a experiência, né? Até porque eu sou concurseiro, né? Eu vivo de concurso, eu trabalho com concurso, eu faço concurso, eu sou servidor público, né? Concursado, né? Enfim, e o curso é esse curso de ponta de aprovação, né? E, enfim, também tem uma vaidade nisso, né? De aprovar o aluno.
Bom, então vamos lá. Direito à naturalidade, claro, pô, o cara nasceu no estado do Rio de Janeiro, ele tem naturalidade, Rio de Janeiro, nacionalidade brasileira, ok? Direito de ser reconhecido pelos pais. Ó, então vamos lá. Olha só. Está a menina num baile funk. Tá lá rebolando. OBS. Nada contra baile funk. Cada um com seu cada qual. Tá? Eu só tô aqui numa situação pra gente abstrair algumas situações. Tá lá a menina no baile funk. Rebolando lá a bunda. Aí olha para um rapaz, né? Com aquela bermuda, aquela cueca pro lado de fora rasgada. Cara todo suado lá brigando no baile, aquela coisa de lado A, lado B, não sei nem se existe ainda isso, né? Coisa de quinto mundo. Mas ela olha pra ele e fala assim, olha, esse é meu herói e com ele eu quero ter um filho. Porque, enfim, eu vou ser feliz com ele. E, em conjunção carnal, tem um filho. Aí depois que o filho nasce, ela descobre uma coisa que eu acho que ninguém imaginava. Ela descobre que o rapaz não presta. E vira pro rapaz e fala assim, você não será o pai do meu filho. Pode isso, Arnaldo? Estamos já em vibe de Copa do Mundo. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não pode. Porque não é direito da mulher que escolhe mal o genitor. Né? É direito de quem? Da criança e do adolescente. Eu tô chamando atenção para isso, gente, porque a gente vai ver vários casos aqui, e que são casos que caem em prova, tá? Que a pessoa erra porque a pessoa tem uma visão adulta. Tipo assim, porra, não, mas e o cara? Mas e o... Né? Como é que vai... Gente, estamos estudando o quê? Estatuto da criança e do adolescente. Então a visão sempre tem que ser voltada para quem? Criança e adolescente. Ok? Tá? Só para chamar atenção para esse detalhe, você, obviamente, né, se ligar a respeito desse ponto, tá bom? Então, olha só que interessante. Tá lá. Obviamente, ela não tem esse poder. É direito de quem? Do bebezinho que ela teve lá com o rapaz. Porque é um direito da criança, do adolescente, ser reconhecido pelos pais. Entendeu? É um direito dele. Não é um direito da mulher, nem é um direito do cara. Entendeu? Dele. E essa situação de reconhecimento pelos pais é uma coisa muito séria. Tanto que o estatuto, ele diz o seguinte, que se você reconhece uma criança sabidamente que aquela criança não é sua, biológica, ele passa a ser seu filho reconhecido em lei. Reconhecido em lei. A única situação permitida em lei que se revoga a paternidade é o quê? É o cara, o famoso assumir o gato por lebre. Como assim, professor Anderson? Assumir o gato por lebre. É o rapaz achando que o filho é dele, aí por exame de DNA provou que o filho é do padeiro, ou do açougueiro, ou sei lá de quem, pô. Mas não é dele. Aí provou que não é dele, aí tudo bem, aí sim revoga a paternidade. É a única situação. Agora, se eu conheço uma menina, a menina tem lá uma criança, eu sei que o filho não é meu, já conheci ela com aquela criança ali, correto? Ah, vou assumir como meu filho. Passa a ser meu filho. É o que aconteceu com um amigo meu, que eu já conto essa história muitas vezes, né? Ele reconheceu uma menina, casou com a menina, exatamente, casou com a menina já tinha um filho, tá? Amor de infância, tudo colega nosso ali,
lá do Engenho de Dentro, sou nascido e criado lá no Engenho de Dentro, ali. Ali casou, mas o rapaz era feio pra caramba, é meu amigo, mas é feio pra caramba. A menina era bonitinha, mas a menina é safada, é sem vergonha. Aí casou, né? Que ele sempre foi apaixonado por ela já tinha um filho, né? Reconheceu como seu filho legítimo. Reconheceu como filho legítimo. Um belo dia ele chegou mais cedo e descobriu que a menina estava traindo ele. Quer dizer, e ele vira no auge da discussão, porradaria mesmo, né? E fala assim, olha, e você não é mais meu filho. Pode isso? Claro que não. É um direito dele. Por quê? Porque o ECA, ele visa o quê? Proteção integral a toda criança e o adolescente. Aí você fala, mas o cara foi corno. E daí? O Estatuto da Criança e do Adolescente é para criança e do adolescente, não é para o corno. Tá entendendo? Então são situações preconceituosas como essa que faz a pessoa errar questões e prova. Entendeu? Você sempre tem que ter a visão de quem? Da criança e do adolescente. Porra, o moleque lá com 6 anos de idade, com um olhão desse tamanho, não tem culpa lá que a mãe dele é, sei lá, safada, não sei. O que rolava lá. Enfim. Pra lei, o que foi? Opa, ele não tem pai. Não tinha pai registrado. Apareceu um pai, opa, vai ser protegido. É isso, exatamente. Direito à alimentação, direito ao sustento, à educação. Lembrando bem que a LDB ela abre com o quê? Né? A educação é dever da família e do Estado. Tudo bem, Estado também, mas dever de quem? Da família. A família quem é? Então, enfim. São situações que você observa que o ECA também reforça isso, gente. Então, são questões que eu estou pontuando aqui, tá? E que nós não podemos, desprezar, ok? Beleza? Questão dos direitos. Bom, o que o Estatuto entende? Que a proteção que é dada à criança e ao adolescente deve ser dada principalmente no seio da sua família natural. Beleza? No seio da sua família natural. O que é família natural? É a família consanguínea, a família biológica, é o papai e a mamãe que fizeram lá daquela forma tradicional a criança, ok? Beleza? Pois bem, no entanto, em casos excepcionais, nós temos a suspensão do poder familiar e a colocação dessa criança ou adolescente em família substituta. E que casos excepcionais são esses? O que vai fazer um poder familiar? OBS, olha o termo que eu estou falando, poder familiar. Se você pegar leis antigas, você vai ver que é o termo, também é outro termo errado, caiu em prova, tá errado, quer ver? Pátrio poder, não existe mais o pátrio poder, né? Agora é poder familiar, é o termo que é o certo empregado, ok? Então, olha lá, o que faz a família perder o poder familiar, ok? Né? O pai e a mãe natural perder o poder familiar. O que faz? Basicamente, questões ligadas a relações de maus tratos. Maus tratos. Abandono, negligência, trabalho infantil, abuso. Abuso aí tem várias formas, inclusive sexual, não é? Uso de drogas, ou como o Estatuto fala, né? Toxicômanos. Drogas, né? Uso de drogas. Enfim, situações que fazem com que a família tenha a perda ou a suspensão do seu poder familiar e automaticamente aquela criança ou adolescente seja colocado em família substituta. E só existe 3 formas de colocação em família substituta.
São 3 formas que existem de colocação em família substituta: guarda, tutela ou adoção. Guarda, tutela ou adoção, ok? O que corresponde à guarda? Guarda é o quê? Ela é revogável. Como assim revogável? Característica fundamental da guarda. É revogável. Como assim? Pode ser revogada pelo juiz a qualquer momento. Então o que faz a guarda ser considerada guarda é o fato dela poder ser revogada pelo juiz a qualquer momento. Mas professor Anderson Dionísio, gosto muito da tua explicação, confio aí no projeto, confio aí no trabalho, mas eu ouvi falar que tem um negócio de guarda permanente. Gente, isso aí é uma lenda urbana. Você vai abrir o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ler de cabo a rabo, né? E você não vai ver nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum artigo, nada ali falando sobre guarda permanente. Porque guarda, só adoção que é permanente, é isso. Entendeu? Professor, essa paternidade quando o menor não tem pai. É sim. O negócio de reconhecimento pelo pai, sim. Né? O cara não tem pai, eu assumo como meu filho legítimo, eu assumo. Aí, olha que coisa maneira. Só voltando nesse assunto aí, rapidinho. Aí tá, vamos lá. Ah, o cara é traficante, o cara não tem filho, não assumiu filho. A mulher também não foi procurar ver, porque, né? Situações óbvias. Aí vem o outro, assumiu. Mas aí, sei lá, o traficante encontrou Jesus, não sei. Ou qualquer coisa do tipo. Ou parou de traficar, melhor ainda, não é? E descobriu, opa, tem um filho, que legal, eu quero assumir esse meu filho. E aí? Como é que vai acontecer com essa criança, com esse adolescente? É um direito dele, ser reconhecido pelos pais. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar 2 pais na certidão de nascimento. 2 pais e uma mãe. Sério mesmo. Tá? Pessoal que trabalha em escola pública, em instituição pública, sabe que essas coisas aí são às vezes, não é que é incomum, mas não é, você vê essas paradas aí. Aí tu até pensa assim, porra, que é isso? É uma família de negócio de safadeza? É um negócio, pô, 2 pais e uma mãe? Sei lá. Não, mano, são situações como essa, acontece. Tuas mães também pode, né? Tem uma artista famosa, Cássia Eller, né? Quando ela faleceu, o Chicão, né? Filho dela, ele era adolescente. E, enfim, ela tinha uma companheira, né? Foi reconhecida lá como companheira e foi reconhecida lá como mãe. Então lá o tal do Chicão lá, que é o filho da Cássia Eller, tem 2 mães. A Cássia Eller e a companheira, que era companheira dela. Acontece, tem situações como essa. Sim, também, sim. É possível, tá? Beleza? Característica que você tem. Até porque, gente, paternidade, daqui a pouco eu volto em família substituta. Paternidade, maternidade, o reconhecimento pelos pais, olha só, ele é imprescritível, irrevogável. Imprescritível por quê? Porque não tem prazo. Ninguém tem prazo para deixar de ser pai e mãe. Não é? Como assim? Pô, meu pai morreu, Anderson. Seu pai continua seu pai. Mas tá morto. Não importa. Quando você preencheu um documento, preencheu a inscrição lá do concurso. Tava lá, nome do pai. Tu botou o quê? Tá morto? Não, tu botou o nome do teu pai, não é? Por quê? Não tem prescrição. Tá entendendo? É assim. Se a mãe vira pro filho e fala assim, olha, você não é mais meu filho. Não existe isso. Ok? Quem levantou a mão? Faz a pergunta aí pra mim. Fala aí. Foi? Faz a pergunta aí. Levantar a mão, pode fazer. Fala aí. Fala comigo. Isso. Sim.
Sim. Sim. Não, normalmente fica os dois pais. Não. Porque não é querer, gente. Olha só. Mais uma vez a gente está caindo na ideia. É o quê? A gente tem que ter uma visão do mundo da criança e do adolescente. E pro ECA é o quê? Isso. Pô, o cara tá sendo protegido, afinal de contas, o cara já tem dois pais, pelo menos. Situações como essa. Fala, Patrícia. Patrícia, tu levantou a mão? Fala, Patrícia. Levantou a mão? Levantou sem querer? Então vou dar sequência, ok? Foi? Vai perguntar? Fala, Patrícia. No caso da adoção, a pessoa pode cancelar e revogar a adoção? Não, vou explicar isso. Fala comigo então, Patrícia. Oi? Oi? Tô ouvindo. Negativo. Não é crime, não. Negativo. Se ele assume um pai, se ele assume um filho, né, sabendo que o filho não é dele, mas assume por uma situação socioafetiva, isso não é crime. Não é crime. Isso não tem no Código Penal como crime. Entendeu? Não. Exatamente. Por afetividade ele vai lá, assume como pai. É isso. Sim. Isso. Tá certo. Isso. Oi. Como é que é? Pati Santana. Faz a tua pergunta, Pati. Pati Santana? Deve ser Patrícia, né? Imagina adotar e depois... Eu já vou falar de adoção já. Eu tô esperando só a Pati perguntar pra eu já ir pra isso. Foi? Levantou a mão sem querer, Pati? Então vamos lá. Qualquer coisa depois tu me pergunta. Tá? Daqui a pouco tu me pergunta, Oliveira. Só um minutinho. Só pra dar sequência aqui. Vai, então pergunta então, Oliveira. Vai lá. Tá. Participando pro que a nossa colega ali, Oliveira, tá falou agora. Vamos lá. Então, o que é o ideal? O ideal é o indivíduo ser criado em família natural. Só que em casos excepcionais, acabei de falar, normalmente maus tratos, você tem a suspensão no poder familiar e a colocação dele em família substituta, por meio de guarda, tutela e adoção. O que é guarda? Guarda, ela é o quê? Revogável. Guarda pode ser revogável. Tutela. Tutela é prescritível, ou seja, a tutela tem prazo. E qual prazo? O ser humaninho completar 18 anos. Ok? E a adoção? A adoção é irrevogável. Isso, Edna. A adoção é irrevogável e imprescritível. Ou seja, adotou. Beleza? Adotou, já era. Adoção é eterno, é para sempre. Ok? Então vamos lá. Guarda. Mas Anderson, tal de guarda lenda urbana. Não existe. Tá? É igual beber leite, chupar manga, é igual uma porção de história que a gente sabe aí, né, que tem origens históricas, outras não, outras são lendas urbanas mesmo. É uma lenda urbana, não existe. Porque o que faz a guarda ser guarda é o fato dela ser o quê? Revogada pelo juiz a qualquer momento. Ok? Beleza? Normalmente as pessoas que falam que tem guarda permanente são porque são parentes daquela pessoa que teoricamente ele tem a guarda, ou seja, é um tio que tem a guarda do sobrinho, um irmão mais velho que tem a guarda do irmão. Porque o que acontece? O ECA, ele coloca isso, e eu acredito, na minha opinião, humilde, é um defeito que o ECA tem, que diz o seguinte: parentes próximos não podem adotar. Ou seja, um tio próximo, primeira, segunda, só a partir da terceira geração. Então, tio, primo, irmão, avós não podem adotar, entendeu? Então, exatamente, eles têm o quê? A guarda.
Mas o que faz a guarda ser guarda, mais uma vez, é o fato de ela poder ser revogada pelo juiz a qualquer momento. Ok? Tutela. Tutela, ela tem prazo. Qual é o prazo? Completar 18 anos. Quem é que está em tutela muitas vezes? Na maior parte dos casos, tutela, pessoas que estão em abrigo, que é no antigo orfanato, né? Então o cara tá lá, ele tem um tutor, que é responsável lá pela criançada, né? Molecada. Opa, completou 18 anos. Completou 18 anos é a maioridade, correto? Então, é adulto. Obviamente, a tutela é extinta. Ou seja, ela tem prazo, ela prescreve. É prescritível. Beleza? Tá? Igual remédio que prescreve. Igual receita que prescreve. Ok? Legal? E a adoção? A adoção é irrevogável e imprescritível. A adoção, ela é definitiva. Então, o que é definitivo avós podem ter tutela também, podem ter. A adoção é definitiva. Adotou, tá adotado. Fala, Cristiane. Sim, pois não. 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 A adoção, ela é irrevogável e prescritível. Ou seja, ela adotou, tá adotado. Olha só como é que o ECA fala sobre a questão da adoção. Olha a seriedade que o ECA fala. Ele fala o seguinte, que a adoção é o momento em que a criança rompe completamente os laços com a sua família natural. Exatamente por isso que é todo um processo extremamente burocrático para adotar. Como assim um processo extremamente burocrático? Tem várias regras para adotar. Muitas vezes, como minha colega falou aí anteriormente, antes de uma pessoa adotar, o que o juiz faz? Ele concede normalmente a guarda. Para quê? Para que aquela criança, aquele adolescente, tenha ali um acompanhamento, né? Uma convivência. Ah, é isso mesmo? Né? Vai ser assim mesmo? Se identificou, etc. Então, opa, beleza. Aí tem outras regras de adoção. Quer ver, ó? Você, como eu falei, não se adota parentes próximos. Só de terceiro grau para lá. Entendeu? Outra situação também. Quer ver? Fala comigo. Pois não, fala. Exatamente, né? É assim, o estatuto ele não fala claramente sobre isso, mas o juiz entende que, é claro, né? A prioridade é de quem vai adotar, no caso, os irmãos, não é só questão de gêmeos, não. Irmãos também, de uma forma geral, entendeu? É até uma das grandes dificuldades que você tem de adoção, né? Porque normalmente o que acontece? Quando a pessoa quer adotar um filho, né? E o que acontece? Normalmente quem está para adoção são pessoas de vulnerabilidade social. E vulnerabilidade social, na maior parte dos casos, são pessoas de baixa renda e baixo nível cultural. E normalmente essas pessoas, enfim, fazem muito filho. Não tem essa quantidade de livros para ler. Então faz muito filho. Então, dificilmente a pessoa tem um filho, 2, tem 10. Então, isso cria também empecilho para adoção, beleza? Mas temos outras regras, né? Por exemplo, não pode a diferença mínima de idade para adotar em relação ao adotante e o adotado tem que ser de 16 anos. Ou seja, eu não posso adotar ninguém que tenha uma diferença menor de 16 anos em relação a mim. Entendeu? Isso aí para quê? Para evitar que um namoradinho de 18 anos adote a namoradinha de 16. Legalmente ele tem 18, ele pode. No entanto, ele não vai poder por quê? Porque a diferença não bate com 16 anos de idade. Entendeu? Porque são 2 anos só de diferença. Tá entendendo?
Enfim, claro que tem gente que namora com pessoa com mais de 16 anos de diferença, de idade. Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês é que o ECA também ele cria essas regras já para, né? Ó, por exemplo, a adoção para estrangeiros é considerada a exceção da exceção, ou seja, é a excepcionalidade da excepcionalidade. Por quê? Porque para tentar evitar aquela questão de tráfico de crianças, tentar evitar a questão de tráfico de órgãos, não é? Que existe no mundo, correto? E, obviamente também existe no Brasil, mas a gente tem uma lei muito forte para combater isso, pelo menos, né? Quer dizer, então são situações como essa que eu estou colocando aqui para vocês, pontuando, em relação ao quê? Em relação a minha colega tem uma filha adotada, ela demorou 3 anos, né? E é um processo realmente que tem toda essa burocracia, esse trâmite. E que eu também acho certo ter, porque é uma situação definitiva, para exatamente tentar evitar de acontecer o que aconteceu com a minha outra colega que falou aí. Pô, minha colega, sei lá, não sei se foi tua irmã ou sua colega, adotou um filho e não quer mais, quer devolver o filho. Entendeu? É o caso que aconteceu com a irmã de uma aluna minha, um tempo atrás, que ela falou em aula presencial, falou, pô, Anderson, minha irmã adotou uma criança, mas minha irmã é crente, né? Radical, né? Aquelas igrejas que só usam a mesma roupa, e o filho cresceu. Falei, normalmente é isso que acontece, quando tu adota uma criança, ela cresce, normalmente. E ao se tornar adolescente, enfim, optou em se tornar gay, não sei, ou se descobriu gay. Tá? Eu não tenho preconceito com nada não, gente. Estou usando os termos que eu normalmente conheço, que eu sou de outra geração também. Não vem com o negócio de nhenhenhen pro meu lado não tenho preconceito com nada. Tá? Enfim, se descobriu gay, vamos dizer assim. E aí começou a haver choque entre eles, né? Claro, pô, na religião da mulher, pô, o gay é demônio. Pastor lá falando, da forma lá da seita que ela segue, né? E enfim, o outro lá é gay, sei. Então, o que ocorreu? Ocorre que chegou uma situação limite de atrito, ó, não sou mais tua mãe, quero te devolver. Pode isso? Não pode. A adoção, ela é definitiva, ela é irrevogável, ela é imprescritível. Ok? Então são essas situações que nós temos que ter em mente. Tem 3 colegas que levantaram a mão. Faz a pergunta aí. Vamos lá. Pode fazer a pergunta. Tô ouvindo. Isso. Sim. Tá, peraí. Depende. A adoção é irrevogável. Então vamos lá. A pessoa ou entregou a criança para adoção, porque a lei permite isso. Olha, eu não tenho recurso, não tenho como criar, estou entregando meu filho para adoção. Isso não é crime, tá? Ou pior, né? Enfim, aí sim eu cometi um crime, né? Com droga, sei lá, alguma coisa, maus tratos, né? Que é crime. E o juiz suspendeu o poder familiar. Só que a pessoa, aquela criança, aquele adolescente, ele está na guarda de alguém, ou na tutela. E aquela família biológica dele, se recupera. Ou quer ter o filho de volta, porque afinal de contas entregou em razão de dinheiro, só que passou a ter um emprego, não sei. O que o juiz vai fazer? Nesse caso, ele vai retornar para a família natural. Por que vai retornar para a família natural? Porque é o ideal. O ideal é ele estar na família natural. Ele só vai para a família substituta em casos excepcionais. Olha só o princípio da excepcionalidade. Em casos excepcionais. Maus tratos, o cara não tem dinheiro, por isso que ele pediu para entregar a família, né? Ele entregou a doação. Agora, se nessa situação
o filho for adotado. Se ele já for adotado, aí é definitivo, já era. Já era. Então, eu costumo dizer o seguinte, para elucidar a mente da pessoa. Tá a família na Cracolândia. Poder familiar, o juiz foi, suspendeu o poder familiar, tá na Cracolândia. Botou em família substituta. O cara tá na guarda. Ah, encontrei Jesus, sei lá, quero o meu filho de volta. Ok, ele vai retornar. Mas nesse meio tempo, uma família foi e adotou a criança. Ah, encontrei Jesus, quero retornar. Não, já era. Adotou, como eu falei, adoção é um momento no qual a criança ou adolescente rompe completamente os laços, ou seja, rompeu, acabou com a família natural. Oi, fala comigo, quem levantou a mão? Acho que tá a Paty e tá a Oliveira. Oi, fala comigo, Oliveira. Não, não, nesse caso não, porque a adoção é o quê? A adoção, ela é o momento que rompe completamente os laços. Agora, existe também a questão do bom senso, não sei, a família que adotou pode ter um bom senso também. Aí também varia de situação para situação, até porque o que gerou a adoção? Normalmente o que gerou a adoção é o quê? É a perda do poder familiar. Ou perda do poder familiar por quê? Ou por maus tratos, quer dizer, porra, né? Ou então porque a pessoa abriu mão do poder familiar. Sei lá, por uma situação de renda. Ah, OBS, só para ficar bem claro, tá, gente? O juiz não suspende poder familiar da pessoa ser pobre, não. Ah, eu sou pobre de Maré-Descia. Não, entendeu? Eu falei por questão de renda, por exemplo. Eu sou pobre, eu não tenho como criar meu filho, eu quero dar meu filho, entregar meu filho para adoção. É outra coisa, tá? Agora, eu sou pobre de Maré-Descia, mas sou limpinho. Não vivo num ambiente imundo, não sei. Tá lá, meu chão de vermelhão, meu barraco lá, tá tudo lá, com aquelas telhas de brasilite, mas tá tudo lá remendado direitinho. Não tem nada a ver, entendeu? Meu filho tá matriculado na escola pública, tá lá na escola pública, mas tá lá direitinho, entendeu? Então, questão de renda não tem nada a ver. Eu falei questão de renda porque normalmente o que faz muitas vezes a pessoa querer entregar seu filho para adoção é isso. Agora o juiz não suspende o poder familiar por questão de renda, entendeu? Cuidado para não confundir uma coisa com outra. Ok? Beleza? Ficou claro? Vamos avançar então, né? Bom, visto isso, tá? Falando só de assuntos importantes que caem em prova. Daqui a pouco a gente vai ver alguns slides aí. Vamos lá. Visto isso, nós temos o quê? Nós temos o papel do Ministério Público, do Conselho Tutelar e do juiz. Ok? Beleza? Outro assunto que cai muito em prova, a relação Ministério Público, juiz, Conselho Tutelar. Bom, o que é o Conselho Tutelar? Conselho Tutelar, se tu abrir o ECA, você vai ler e você vai ver que ele é definido como um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem o papel fundamental de zelar pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. Como assim, professor Anderson Dionísio? Bom, macete. Tem que ter, né? Concurso. Gente, as atribuições do conselho tutelar é igual conselho. O que é um conselho? Conselho, aconselhar. Então vamos lá. O que o conselho tutelar faz? Ele encaminha. Encaminhar é uma forma de aconselhar, correto? Ele orienta. Orientar é uma forma de aconselhar, não é? Agora, conselho tutelar suspende? Conselho tutelar revoga? Não. Por quê? Porque essas situações são situações
jurisdicionais. E quem é que tem poder jurisdicional? O próprio nome já diz, o juiz. Juiz da infância e da juventude. Juiz, pô. Entendeu? Tranquilo? Então o Conselho Tutelar, ele é órgão autônomo não jurisdicional. Ah, Anderson, então o Conselho Tutelar não faz nada, porra, não é por aí que eu tô falando não, meu irmão, calma. Ó o radicalismo, respira. Claro que faz, gente. O Conselho Tutelar, ele vai o quê? Ele vai receber denúncias, ele vai averiguar, ele vai encaminhar, ele pode denunciar o Ministério Público. Olha, essa criança aí tá com maus tratos aí. Aí vai abrir um processo, um inquérito, né, que vai julgar ali aquela questão ali relacionada aos maus tratos. Vai investigar, não é? Então o Conselho Tutelar pode orientar. Poxa, ó, essa criança aí é surda. Essa criança aí tem algum problema. Entendeu? Enfim. Assistencialmente, né? Pô, cara, tu tem direito a isso aqui. Tu não tá recebendo esse teu benefício. Se você for ver quantas pessoas no Brasil, né? São ignorantes e não sabem, né? Enfim. Então tudo isso aí, a título de defender os direitos da criança e do adolescente, é papel do Conselho Tutelar. Pois bem, então ele é um órgão não jurisdicional. Ou seja, ele não define, ele não decide, ele não determina, ele não suspende, não revoga. Beleza? Ele encaminha, ele orienta. Legal, isso tu entendeu. Agora, ele é um órgão autônomo. O que significa isso? Vamos lá. Quem é que está acima do Conselho Tutelar? O juiz está acima? Não. Prefeito está acima? Não. Presidente da República, Bolsonaro, Lula, estão acima? Não. Exatamente por quê? Porque ele é um órgão autônomo, ele tem autonomia. Quem tem autonomia significa dizer que ninguém está acima dele. Grave muito bem isso, porque isso vem de outro preconceito que o brasileiro tem, que é o famoso preconceito da autoridade e da carteirada. O que é autoridade e carteirada? Né? Tem um professor aqui da UF chamado Roberto da Mata, que escreve muito sobre a cultura brasileira, né? A cultura contemporânea brasileira, né? E assim, o que é essa relação de carteirada? É porque o Brasil é o país da autoridade, que a gente sempre acha que tem um acima do outro, um mandando mais que o outro. Quando na verdade não é assim. Entendeu? Não é assim. Então, tô te dando aula, tô te dando um exemplo aqui, tá, gente? Tá? Vou te dar um exemplo. Você é servidora pública. A diretora manda em você. Não. Gente, servidor público não tem patrão. Servidor público, você serve ao público, é servidor público. O seu patrão, quem é? São os contribuintes do município belíssimo de Saquarema. Amém? Amém. Eles são os seus patrões. Entendeu? Não é o prefeito. O prefeito não é seu patrão. Vai mudar prefeito e você vai continuar lá. Você é concursado. Simples assim. A direção escolar, ela tem as atribuições de diretora, que são atribuições ligadas ao quê? Gestão. Gestão de pessoal, gestão de patrimônio, gestão, não quer dizer como uma maluca lá num colégio que eu trabalho lá falou, precisamos de um líder. Pô. Enfim, não existe isso, gente. Não existe isso, um líder. Pô, me senti, sei lá, numa matilha lá e tem aquele, na frente lá puxando todo mundo, é o líder. O que acontece, gente? O que acontece? Preste atenção. A gente aqui no Brasil tem esse preconceito. Por que eu tô falando tudo isso?
Porque quando você fala assim, conselho tutelar, quem tá acima? O juiz, porra. Claro que o juiz tá acima, não, pô. O juiz tem as atribuições dele. Assim como o conselho também tem as atribuições dele. Não um tá acima do outro, ainda mais porque o conselho tutelar e a lei fala, e ressalta bem ali, que é um órgão o quê? Autônomo. Então, se é um órgão autônomo, significa dizer que não tem ninguém acima dele. Ok? Tranquilo? Fala, quem levantou a mão? Fala comigo. Jaqueline, tem gente pra caramba com a mão levantada. Abre um áudio aí e fala aí. Pode? É. Isso. Isso. Viu? A gente tá em conexão, mesma distância. Outra pessoa aí que levantou a mão, fala comigo. Caroline Oliveira, né? Fala comigo, Caroline. Prescritivo? Prescritivo? Não, prescritivo significa... Prescreve, significa dizer que vai acabar. Tem prazo. Prescritivo tem prazo, ó. Por que remédio é prescritível? Porque tem um prazo de validade lá, ó. Se tomar remédio fora da validade dá problema, né? Porque prescreve... receita prescreve. Entendeu? É por isso que é prescritivo. Outra que levantou a mão aí. Pati Santana. Não, já que... Isso, é imprescritível. O que é imprescritível? Imprescritível é que não tem prazo. Ninguém tem prazo para deixar de ser pai. Entendeu? Nem quando morre. O cara morreu, não deixou de ser teu pai. Você preenche lá um documento, tá lá, nome do pai, nome da mãe, filiação. Entendeu? Porque reconhecimento pelos pais é imprescritível. Ok? É o contrário. Ou seja, aí nesse caso não tem prazo. Oi, fala comigo. Tutela é prescritível. Tutela tem prazo. O prazo é 18 anos. Quando ele completa 18 anos, prescreve tutela. Tutela é prescritível. Tem prazo. Entendeu? Aí nesse caso é prescritível. Porque tem prazo. Qual é o prazo? Completar 18 anos. Ok? Mais alguma dúvida? Posso avançar? Show! Então o Conselho Tutelar ele tem esse papel. Tá? Essa realidade, essa atribuição, esse ponto. Ok? Pois bem, Ministério Público. O Ministério Público, o papel do Ministério Público é o quê? Um papel de apuração. Apuração. Então, né, houve uma denúncia. Necessariamente tem que denunciar para o Ministério Público agir? Bom, na prática sim, mas na realidade não. Na teoria, vamos dizer assim, na teoria não. Na teoria, o Ministério for uma coisa pública notória, o Ministério Público não precisa receber denúncia, ele mesmo vai tomar partido daquilo ali. Entendeu? E ele vai apurar. Vai apurar lá o ato infracional, o cara cometeu um ato infracional. Ou é alguma situação ligada a outra coisa. Entendeu? Ele vai apurar maus tratos. Né? E o Ministério Público ele tem uma característica muito importante, né? Que é a da apuração judicial, né? Ele tem o poder de remissão. O que significa remissão? É de suspensão do processo. Suspensão, principalmente por inconsistência do processo. Como assim, professor Anderson? Inconsistência do processo. Bom, Brasil tem dois tipos de pessoas. Aquele que aceita tudo, tá tudo bem, o cara tá se lascando, e aquele também que faz questão de tudo. Então vou te dar um exemplo, né? A maior parte das minhas brincadeiras na minha época de criança, nossa, hoje seria processo. Quer ver? Uma brincadeira nossa, bola de gude. Bola de gude, né? Tá lá jogando bola de gude. Você jogava apostando bola de gude, OBS. Isso pode ser entendido como jogo de azar. Já é uma contravenção aí.
Beleza? E nessa brincadeira de jogar bola de gude pra cá, bola de gude pra lá, sempre passa um correndo e fala assim, é o rapa. Pega a bola de gude dos outros e sai correndo. O que é isso? O furto. Artigo 155 do Código Penal, correto? For adolescente, medida socioeducativa, é o quê? É um ato infracional análogo a furto. Peão, rodar peão. A graça do rodar peão era você quebrar o peão do colega. Ah, mas você quebrou o peão do colega. O que é isso? Dano ao patrimônio privado, porque o peão não é teu, o peão é do colega, você quebrou o peão do cara. Enfim, então vamos supor que um cara, nhenhenhen, como tem muito hoje, entenda exatamente dessa forma como eu tô falando. Aí, pô, quebrou o peão do meu filho, pô, é um patrimônio, porra, né? Entrar com uma ação. O Ministério Público olha aquilo ali, fala assim, porra, meu irmão, caraca, porra, a brincadeira aqui é quebrar o peão tem um valor, nossa, porra, valor, nada aquilo ali. Então quer saber o seguinte, eu não vou passar isso pro juiz não, para ficar aumentando a massa documental, já tem uma porrada de documento lá, uma porrada de processo, eu vou remir, ou seja, excluir o processo, suspendi o processo, por quê? Por inconsistência, entendeu? E, nossa, cara, se eu falasse aqui da brincadeira do meu tempo, todas elas, quase acho que todas elas daria hoje processo. Pessoal que é contemporâneo à minha idade sabe o que eu tô falando. Até assédio daria, né? Salada mista, essas coisas, né? Nossa. Enfim, vou nem entrar nesses assuntos, que a brincadeira na minha época era tudo assim, né? Ou era violência, né? Queimado. Queimado é você jogar a bola no outro. Entende como uma agressão física. O cara, não sei. Sei lá, gente, a gente tá numa fase de mimimi do caramba. O cara pode entender dessa forma aí. Vai entrar com ação. Provavelmente o Ministério Público ele vai remir. É isso que é remissão. Fala, quem levantou a mão para falar? Perguntas, dúvidas, colocações? Fala comigo. Oi. Fala. Sim, com certeza. Sim. É um direito dela. Uhum. Sim. Isso. No caso, o Conselho Tutelar não é queixa-crime, ela vai fazer, né? Ela vai lá denunciar. Isso. Ela vai denunciar, o Conselho Tutelar ele vai o quê? Averiguar isso aí e dependendo da situação ele vai encaminhar ao Ministério Público. E aí sim vai ser um processo para aquilo ali. Sendo que, o que acontece? Se for criança, menos de 12 anos, correto? Criança só tem medida de proteção. Não, só tem medida de proteção. Tá? Tem diferença. Adolescente, ele pode ter medida de proteção ou socioeducativa. Criança não tem medida socioeducativa. Eu vou chegar até lá. Beleza? É o próximo assunto que eu vou falar, já já. Foi? Maneiro? Mais alguma pergunta? Não? Jaqueline, Keren não tá querendo perguntar não, né? Pati, Santana, também não? Perguntas? Não? Posso avançar? Então tá, delicinha. Show. Então, olha só, vamos lá. Tá. E o juiz? Finalmente chegamos. O juiz, tá? Esse sim tem um poder de quê? Revogar. Revogar o quê? Um ato infracional. Revogar. Suspender o poder familiar. Colocar o cara em família substituta. Aplicar. O juiz tem poder de aplicar. Aplicar o quê?
uma medida socioeducativa, uma medida de proteção, ok? O juiz tem esse poder. Agora, lembrando sempre, o juiz vai aplicar, vai revogar, vai suspender, sempre com base no devido processo legal. O que significa isso? Sempre com base na lei. É a diferença de autoridade para autoritário. O que é autoritário? Autoritário é aquele cara que faz com base unicamente na sua vontade. Fiz isso porque eu quero, ponto. É autoritário. O indivíduo que faz com base na lei é autoridade. Então o juiz ele tem investido a ele o quê? A autoridade. Então com base na lei ele vai julgar e estou suspendendo o poder familiar. Estou colocando ele em família substituta. Estou aplicando a ele uma medida socioeducativa. Ok? Então, são situações como essa que nós temos que entender. Ok? Ficou claro, gente? Bacana? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Bacana, né? Show! Que bom. Então, vamos lá. Aí, olha que coisa agora. Chegamos a um ponto... porque cai muito em prova esses detalhes. Quero só para... Oi, fala, Jaqueline. Autoritário é o cara que faz qualquer coisa de acordo com a sua vontade, sem base em nada. Entendeu? Tô fazendo isso porque eu quero. Isso é autoritário. Entendeu? O indivíduo que age conforme a lei, ele tem em si a sua autoridade investida, ele é autoridade. Entendeu? Pois bem, vamos lá. Então vamos lá. Bacana. Caso que todo mundo viu em rede social. Quer ver? Vou contar 2 casos para você. Primeiro caso. Uma criança, porque visivelmente ele tinha menos de 12 anos, né? Numa escola, secretaria da escola, tá? E a criança querendo derrubar os armários, móvel. E a diretora, que era uma diretora incapaz de estar ali, né? Estava ali por outros meios que não eram a competência dela. Eu costumo dizer, por razões extracurriculares. Gritando. Deixa ele quebrar, segura ele. Não segura ele não. Deixa ele quebrar que ele é criança. Ele pode tudo. Porque o ECA deixa ele fazer tudo. Vocês lembram dessa cena típica do Facebook, do WhatsApp? Caso você não lembre, eu procuro na internet e boto o link para vocês. Não hoje, mas outro dia eu boto. Vocês lembram dessa cena? Pintou na rede social? Nossa, lembra sim, Márcia lembra, tá vendo? Mas foi, isso aí foi, nossa, cara. Foi. Tá, aí vem a pergunta. Primeiro, pergunta óbvia. Ela agiu de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. Isso aí é óbvio. Eu mesmo respondo. Não. Por que não? Porque, primeiro, gente, olha só. Ela... Primeira coisa. Ela tinha que conter aquela criança. Segurar, mandar segurar ou tal, porque era criança. Se a criança se machucar, a criança se machucou. Você estava impedindo ela de fazer uma coisa, ela se machucar mais ainda. Por quê? Aquele ambiente tinha tesoura, tinha várias coisas, um arquivo daquele poderia cair sobre ela, etc. Primeira porcaria que ela fez, né? Segunda porcaria que ela fez, para não falar um palavrão, né? Ela ainda filmou e expôs a criança, que é a menor de idade. E a terceira porcaria que ela falou, né? Durante a filmagem ela falou, não, porque essa criança sempre faz isso e nunca tem jeito e ninguém socorre, ninguém... E o Ministério Público, o Conselho Tutelar se manifestou, dizendo o seguinte, que ninguém da direção da escola
nunca entrou em contato com o conselho tutelar a respeito daquela criança. Ou seja, malandro. E fez certo. Se não entrou mesmo, tirou o dele fora. O que o Ministério Público fez? Como aquilo ali foi uma coisa que todo mundo viu, não precisa denunciar. Todo mundo viu, viralizou esse vídeo. Correto? O Ministério Público, obviamente, moveu uma ação contra a diretora e contra as pessoas que estavam ali naquele ambiente e que agiram exatamente como a diretora mandou. Mas, Anderson, a tiazinha da cantina que estava ali e não segurou aquela criança, respondeu o processo? Claro. Negligência e processo administrativo. Mas, Anderson, afinal de contas, a diretora estava falando, deixa a criança quebrar, não segura ela. Sabe por quê? Porque a diretora não é líder, meu irmão. A diretora, ela é diretora. Se a diretora virar para você e falar assim, mata, você vai matar? Não vai, porque é crime, correto? Ou não? É crime. Aí você entende como crime. Ah, mas você vai chegar e vai falar assim, não, olha só, mas a diretora mandou matar, ela é minha líder. Não existe isso, gente. Olha só, olha a vibe que a gente tá. Não existe isso, ok? Então, o que seria o certo? Se tratando ali de uma criança, conter aquela criança, beleza? A partir de conter aquela criança, notificar os pais e o conselho tutelar, se tratando de uma criança, ok? Conter é segurar mesmo, beleza? Outra situação, vamos lá. Essa é uma situação que todos podem passar, tá, gente? Todos podem passar. Uma pessoa chega para você, um aluno, né? Normalmente adolescente, tá? E vira e fala para você o seguinte: vou te pegar lá fora. Quem irá proteger você? Batman. E não tô falando miliciano. Batman. Conselho tutelar. Ministério Público. Juiz. Diretora. Nenhum deles, gente. Nesse caso, todo caso de grave ameaça, autoridade policial competente, ou seja, 190, polícia. Simples. Polícia. Que é um ato infracional. A polícia vai vir. É grave ameaça. O cara vai te pegar lá fora, pô. Quem te garante que ele não tá com uma faca, com uma pedra, ou te... Tem pessoa que numa porrada mata a outra, gente. Aleja. E quantas situações você vê? Entendeu? Vai chamar o Ministério Público, ele vai correr junto contigo. Nem vai. O Conselho Tutelar vai correr junto contigo. A diretora vai apanhar junto. Então, nesse caso... ou seja, todo caso que envolve grave ameaça. O que é grave ameaça? A ameaça à sua integridade física. Correto? É o quê? Autoridade policial competente. Afinal de contas, ele falou: vou te pegar lá fora. Polícia. O que a polícia vai fazer? Vai vir, vai apreender o adolescente. Não é prender, não. É apreender. Vai apreender. Vai, né? No caso, pela lei diz aí, levar ele em carro descaracterizado até a delegacia, fazer o auto de infração e vai, obviamente, encaminhar ao Ministério Público, que vai ter 45 dias para entregar ao juiz e o juiz decidir o que vai ser feito com esse adolescente. Gente, tira esse troço da tua cabeça de falar que não dá nada por causa do ECA, pode fazer tudo o que quiser, não sei o quê, ai, pobre de mim, ai, professor, e ninguém... É preciso ter cultura para cuspir na estrutura, gente. Pelo amor de Deus, o conhecimento tem que estar a nosso favor, porra. Fala comigo, quem abriu o áudio para falar? Fala comigo. Exato.
professor, adolescente, te ameaçou um colega seu, isso acontece direto. Mas o certo é isso. O certo é isso. Sim, sim, e vai, pronto. E é isso, entendeu? Ó, é assim que funciona, tá? Beleza? Outro caso, esse também viralizou em redes sociais. Um adolescente, tá? Vou falar, né, homossexual, pra ver se você lembra. Mas podia ser heterossexual, não importa, tá? Porque no caso ele era homossexual, por isso que eu vou falar que é homossexual. Ele estava sentado no colo do namorado dele na escola. E nesse caso, a diretora, uma diretora muito bem preparada, não estava cumprindo o papel dela por atividades extracurriculares. O pessoal entende qual é, né? Enfim. Advertindo o jovem que aquela conduta ali era inadequada para estar no colégio. E o jovem filmando a diretora e chamando a diretora de homofóbica, porque afinal de contas ele era homossexual, estava no colo do namorado dentro da escola. E ela calmamente, uma diretora preparada, né, porque a gente também tem gente preparada, gente, no ensino público, entendeu? Aqui mesmo nessa escola que eu trabalho, nossa diretora é uma diretora que tem um preparo maravilhoso, entendeu? Já da outra escola não. A da outra escola são atividades extras. Mas o fato é que o que acontece? Poxa, ela manteve a calma, falou lá, não pode, independente, não, homofóbica, não é questão de ser homofóbica, não é uma conduta, tá no estatuto, tá no regimento da escola e tal, podia ser heterossexual, podia ser, sei lá, agora tem várias denominações aí que eu sinceramente, a maior parte não conheço. Eu sei até onde que era o GLS, agora tem GL, Q, M, não sei, já, enfim. Podia ser o que fosse, mas a questão ali no postura, né? Era isso. Ponto. Homofobia. E aí? Ministério Público, processo, ato infracional. Claro. Exposição, calúnia, difamação. Se sou eu... Vou falar sentado... Nada a ver, cada um sou cada qual. Mas se sou eu sentado no colo da minha namorada, tá? E uma pessoa me advertindo, eu chamo a pessoa lá de, sei lá, homofóbica ou heterossexual, sei lá, né? Misógino. Agora é assim, misógino, né? E exponho aquilo ali. Não é um crime. Eu não estou caluniando. Eu não estou difamando a partir do momento que eu estou divulgando aquilo ali. Por isso que normalmente calúnia e difamação... Calúnia é mentira, né? Estou falando uma coisa que a pessoa não é. E a difamação é que eu estou espalhando aquilo para todo mundo. Né? Por isso que normalmente caminham juntos, né? Estou falando que a pessoa é aquilo sem ser e estou botando em rede social. Estou cometendo aí 2 crimes, eu sendo adulto. Como era um adolescente, ele cometeu o quê? Ato infracional. O Ministério Público foi para o juiz e o juiz lá aplicou uma medida socioeducativa nele. Nesse caso específico, a medida socioeducativa, aí já aproveitando falar de medidas socioeducativas, a medida socioeducativa que o juiz aplicou foi de advertência. Meu irmão, tá errado, próxima vez que você cometer alguma coisa aqui, você vai ter uma medida mais grave. Por quê? Porque a advertência nada mais é do que um esporro do juiz. É isso. É a medida mais branda. Ok? Temos outras medidas socioeducativas? Temos. Olha lá. Obrigação de reparar o dano. O que é obrigação de reparar o dano? É a medida que é dada a danos patrimoniais. O que é um dano patrimonial? O cara quebrou alguma coisa. Então, pinta, conserta. Essa medida ela só é aplicada dentro da viabilidade e capacidade do aluno. Como assim? Do adolescente, desculpa. É porque eu estou na escola, lembro de aluno. Do adolescente, ok? O que significa isso? Vamos dizer que um adolescente quebre uma Ferrari. De comunidade, ele não tem dinheiro para comprar um vidro, um para-brisa de uma Ferrari. Ele vai ser aplicado a ele o quê?
vai ser aplicada a ele outra medida socioeducativa. Entendeu? Aí tu fala, e o para-brisa da Ferrari? Aí, né, o dono da Ferrari vai mover uma ação civil contra os pais daquela criança, de indenização. E a gente sabe que a ação civil não dá prisão. Entendeu? Como assim? A única ação civil que dá prisão é não pagamento de pensão alimentícia. Todas as outras formas no Brasil de prisão é criminal, não é civil. Entendeu? Então dívida não dá prisão. Pronto, aí. Muita gente vai dormir aliviada hoje. Deve a banco? Deve a... não dá prisão. Tá? A não ser se for dívida de não pagamento de pensão alimentícia. É a única forma não criminal de prisão no Brasil. O resto de prisão é crime. Entendeu? Enfim. Temos outras medidas socioeducativas, né? Prestação de serviço à comunidade. O que é isso? O cara vai executar tarefas gratuitas, não pode conflitar com o horário escolar, pode ser aos finais de semana, né? E não pode ultrapassar 6 horas semanais. Ou seja, o cara vai lá trabalhar no posto de saúde, fica lá, entendeu? Enfim, uma repartição pública, né? Prestação de serviço à comunidade. Temos outra, liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? Ele tá aí na escola junto contigo aí, ó, estudando, normal. Mas ele tem um acompanhamento. Tá lá, um membro lá do Ministério Público vai na casa dele, vê como é que tá o comportamento dele, vê a frequência dele na escola, vê como é que ele tá no dia a dia. Relatório para o juiz. Tem outra medida socioeducativa, que é a semi-liberdade. O que é a semi-liberdade? Aí já entra o Degase. É onde tem os criades, que são os criães, antigos criães, né? O que é isso? O cara vai para a escola estudar junto contigo. Aí ele tem um horário que ele tem que voltar para lá. E passa o resto do dia lá. Dorme lá. Aí vai passar aí final de semana para casa. E aí vai sendo feito o relatório, encaminhando para o juiz, para ver se ele está reabilitado. E tem a mais grave, que é a internação. A internação aí, pronto, ele está privado de liberdade. Internação, aí ele vai lá para a internação socioeducativa, tipo o Padre Severino. A escola dele é lá dentro, é tudo lá dentro, não sai. Entendeu? E cumpre lá. Tem prazo máximo? Tem 3 anos. Beleza? Que ele pode ir ficando lá, renovando de 6 meses e ficar 3 anos lá. São as medidas socioeducativas. Medida socioeducativa, ela só é aplicada para adolescente. Criança não tem. Então, uma criança como essa, uma criança vai ter o quê? Medida protetiva. O que é uma medida protetiva? É diferente. Medida protetiva tem a ver com acolhimento. Acolhimento, tratamento. Por exemplo, tratamento psicológico. Porra, o que uma criança de 7 anos se comporta assim? Tratamento de assistência social. Porra, será que é algum problema de família, social? Entendeu? Anderson, adolescente também pode ter medida protetiva? Pode. Pode. O juiz que vai determinar isso, olha. Esse adolescente aqui, cabe mais a ele uma medida protetiva muito mais do que socioeducativa. Então aplica-se protetiva. Enfim. E é dessa forma. Beleza? Legal, galera? Tranquilo? Faz a pergunta aí vamos para os slides aí, galera. Fala aí comigo. Ah, tá. Vamos lá. Isso. Obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano, isso é reparar. Isso. Ele só é dado para danos patrimoniais. O que é um dano patrimonial? O cara quebrou alguma coisa. Normalmente pichou, né? Pichação. Então o cara pichou alguma coisa. Ele vai ter que pintar, assim, reparar o dano, né? Agora, ele é aplicado sempre na condição do aluno, do
do aluno, tô na escola ainda. Sempre na condição do adolescente. Isso, do adolescente. Por quê? Fala, pode falar. Pode falar. Pode não. Sim. Isso, se for adolescente. Isso. Adolescente tem tanto protetiva quanto socioeducativa. Criança só tem protetiva. Entendeu? Isso é criança é até 12 anos. Criança até 12 anos, correto? Criança só tem protetiva. Entendeu? Foi? Show, né? Bacana, maneiro. Show. Então vamos, isso aí.